Bom, o nosso projeto da disciplina de Projetos 1 consiste no contador real de pessoas que estão em determinado momento no RU. Por que a gente fez isso? O nosso grupo achou e concordamos que um dos principais problemas dos estudantes, em geral aqui na UFO, de não saber exatamente quanto que o RU está cheio ou não, e também os horários de pico, né? E é um problema não só da UFO, como também de várias universidades do Brasil, as federais, né, que tem um restaurante universitário, porque muitas têm um restaurante que às vezes não comporta esse tanto de pessoas e outros até comporta, mas não consegue abastecer um contingente de pessoas que estão lá. Então, por isso, a gente criou um contador, né, de pessoas para a gente poder passar essa informação para os estudantes. Então, o que foi feito? A gente fez a partir de 2 sensores ultrassônicos e um controlador e um microcontrolador Arduino, e também de uma linguagem de programação, a gente fez esse protótipo apresentado aqui. Como que esse protótipo foi feito? Esse protótipo foi feito a partir de 2 sensores ultrassônicos, né? Colocou uma aqui, isso aqui está simulando a catraca de entrada do RU, né? E depois acoplamos outro sensor ultrassônico aqui. Aqui, como você pode ver, é onde no nosso RU aqui na Universidade Federal de Lavras se coloca o garfo e aqui também a faca. Por que a gente colocou? A gente pensou que a gente colocar o nosso sensor aqui para a pessoa, todo mundo almoça, né, com o garfo. Aí todas as pessoas na hora de ir embora, elas vão vir e colocar o garfo aqui. E esse movimento aqui, junto com o sensor, vai gerar o contador ali pra gente. E por que a gente optou por colocar aqui e não na saída? Porque na saída o que acontece? Como se a gente fosse colocar uma haste, o que acontece? Pode acontecer de 2 pessoas saírem ao mesmo tempo. Então você perderia a precisão. Aqui, dificilmente ou quase impossível, né? 2 pessoas vão colocar o garfo ao mesmo tempo. Então vai dar uma precisão melhor, certo? Então, aqui eu vou mostrar para vocês aqui o nosso sistema, né? E o que foi usado. Como eu já falei, foram 2 sensores ultrassônicos. Eles variam, eles custam R$ 9,90 a unidade, né? Depois vem um microcontrolador Arduino, né? Junto com o USB que liga ele no computador. Ele varia numa faixa de 26 a 30 reais, certo? Para a gente fazer a conexão no sistema inteiro, a gente usou 12 fios, que varia na média de 92 centavos o metro, né? E também usamos 6 jumpers. Os jumpers aqui, né? Usamos 6 jumpers que custam na faixa de 18 centavos a unidade, né? E para fazer também esse protótipo também a gente gastou cola Super Bonder, fita isolante, né? Uma cola Super Bonder tem um preço de R$2, né? Uma paralela, e também uma fita isolante que tem um preço de R$5, mas e que deu esse aspecto que a gente está vendo aqui, né? Então, bom, o sensor ultrassônico, como eu já falei, a gente optou por usar ele, só que ele não foi feito para contar pessoas. O sensor ultrassônico, ele consegue medir a variação de distância. Então, a partir disso, a gente usou a própria informação dele, que ele consegue fazer, para a gente poder contar uma pessoa, né? Então, a pessoa vai passar aqui, ele vai medir a distância, né? E vai passar um sinal para o nosso microcontrolador. Aqui, vocês podem ver que o sensor ultrassônico, ele tem 4 entradas. A primeira é o fio de alimentação, né? Que liga o sistema, que é de 5 volts. A segunda e a terceira porta é a trigger e o eixo. E a última porta, a quarta porta, é o terra, né? Vocês podem ver que o trigger, a segunda chave aqui, ela vem, né? E ela tá ligada à porta número 8. E aqui, a eixo, ela tá ligada, ela vem vindo aqui, né? Onde vocês podem ver, ela tá ligada à porta número 7, ok? Depois, o mesmo acontece com o nosso sensor ultrassônico, né? O trigger, ele tá ligado, vocês podem vir aqui, né? Ele tá ligado à porta 4 do microcontrolador. E a eixo, como vocês podem ver aqui,
ele tá ligado à porta 5, certo? Aí, esse aqui é o nosso microcontrolador, né? Como já está mostrado no vídeo, e ele está acoplado ao computador, né? Funcionando, certo? Aqui é o display, né? Para a gente fazer o código, né? A programação, e isso está embutido junto ao microcontrolador, o Arduino, né? Então, como que foi feita a programação? Primeiro, a gente importou uma biblioteca ultrassônico, né? Essa biblioteca já está relacionada com sensores ultrassônicos, né? E a partir disso, a gente determinou que o sensor ultrassom 8 e 7 e o sensor ultra 4 e 5. O sensor ultrassom é o sensor de entrada, e aqui está mostrando que a trigger e a ETIO estão ligados na porta 8 e na porta 7, né? Como no sensor ultra. O sensor ultra é o sensor de saída, e o trigger está na porta 4 e o ETIO na porta 5. Depois a gente usa a função float, né, para a gente especificar a distância mínima e a distância máxima. A distância mínima é de 2 centímetros, o que quer dizer que a pessoa tem que passar aqui no mínimo 2 centímetros perto do sensor para ele conseguir emitir o sinal, né? E a distância máxima é que a pessoa pode passar no máximo até 40 centímetros do sensor ultrassônico, né? Depois a gente, com a função int cont igual a 0, a gente está iniciando, né? Começando o contador, né? E o void sedup, a gente está começando o programa, né? Esse aqui é a taxa de transferência de bits, né? O serial begin por segundo, né? E a gente utilizou 9.600 segundos. Depois a gente usou o void loop, né? Que vai fazer um looping no próximo programa a seguir. O nosso programa, o que a gente fez? A gente determinou a distância e distâncias. Distância vai ser o sinal emitido pelo sensor de entrada, e a distâncias é o sinal emitido pelo sensor de saída. Depois a gente usou o if, né, que é simples, né, para a gente poder definir um contador. A partir do if, né, distância maior que distância máxima e distância menor que distância máxima, a gente consegue fazer o contador, né? Conte é igual a conte mais 1. Sendo que depois a gente vai usar o serial print, né? Que é para quê? Para lançar o valor do conte, né? Que é o nosso contador. O serial print, que a gente colocou um total, que no caso a gente pode colocar total, pessoas, qualquer coisa, que vai ser a informação que vai vir do lado da resposta, né? E o delay. Esse delay é o tempo de pausa, ou o tempo de contagem, de uma contagem à outra. No caso do sensor de entrada, a gente optou por usar 3.000 milissegundos. Depois, aqui embaixo, a gente usou, né, o if, né, distância maior que distância mínima e distâncias menor que distância máxima. Para quê? Para a gente gerar o contador de saída. E esse vai ser a resposta do contador de saída, nosso sensor de saída, né? O serial print para contar ele, o serial print total, como eu tinha explicado, e o nosso delay aqui. O nosso delay aqui, no caso, vai ser 800 milissegundos, certo? E depois aqui, esse delay de 80 milissegundos é para quê? É o tempo para o programa se reinicializar de novo, entendeu? Essa foi a nossa programação para o nosso contador. Bom, agora entendendo a física por trás do nosso sensor. Bom, o sensor ultrassônico, ele emite uma onda, e essa onda, quando ela bate em algum objeto que entra na frente dele, ela retorna. E esse tempo que ela leva, o sensor multiplica pela velocidade do som, que é um valor conhecido, e calcula essa distância. Bom, o nosso projeto ele não está livre de erros, né? Bom, como o próprio sensor ultrassônico ele não foi feito para contar pessoas, ele foi feito para medir um tempo, e a partir desse tempo ele calcula uma distância, pode ser que ele não consiga contar a pessoa de forma ideal, como a gente espera. Alguns de outros erros que podem acontecer também, por exemplo, como o nosso sensor de entrada simula uma catraca, se uma pessoa passa muito perto do sensor, essa distância que a pessoa passou, ela é menor que a distância mínima que o sensor consegue medir. Então isso pode afetar a medição de uma pessoa entrando. E também no sensor de saída, caso uma pessoa, como o buraco onde nós colocamos o garfo ele é grande, se uma pessoa vem e coloca de forma inclinada o garfo, repare que o sensor não vai conseguir pegar
essa pessoa colocando o garfo. A mesma coisa se uma pessoa vem com o braço muito inclinado e esbarra muito próximo do sensor, acontece o mesmo erro que eu expliquei no sensor de entrada. A distância mínima não é respeitada. Bom, e uma possível melhoria para esses erros que eu falei, um deles seria colocar mais de um sensor para medir apenas uma pessoa saindo. Por que isso? Porque aí talvez a medição pudesse ser mais precisa, porque seriam 3 sensores identificando o mesmo sinal. Se apenas os 3 conseguissem medir a pessoa colocando o garfo aqui, aí sim seria enviado o sinal e não apenas um, o que poderia diminuir a probabilidade de ter erros. Então, uma das principais dificuldades que a gente teve para realizar esse projeto foi realmente a programação. Como eu já mostrei para vocês, relativamente, às vezes, quem já tem mais a proximidade com a linguagem, né? Ela acha uma linguagem simples, só que pra gente foi uma coisa mais complexa, teve toda uma lógica, todo um trabalho, né? Teve várias tentativas e erros, né? Até a gente conseguir chegar nesse programa aqui, né? E que conseguiu fazer essa contagem. Então agora a gente vai mostrar o funcionamento do protótipo. Vamos lá? Agora, como vocês podem ver, né, entraram 6 pessoas, tem 6 pessoas dentro do RU, como mostra o nosso contador. Agora as pessoas vão sair. Vamos lá? Então, como vocês podem ver, 3 pessoas saíram do RU. Então, o total de pessoas dentro do RU ainda é 3. Então, a gente está provando que o nosso sistema, né, nosso protótipo funciona.